trouxe sua Bíblia, abra comigo em Lucas capítulo 15. Quero falar. Nós fizemos aqui, foram 3 cultos pós-retiro. O que é isso? Nós tivemos retiro de 4 dias. E em 4 dias eu ministrei muitas coisas. Então, nos 3 cultos aqui, na terça-feira, eu falei um pouco sobre legalidade. Claro que uma mensagem diferente, não fiquei pregando sobre legalidade apenas. Na sexta, nós falamos sobre a iniquidade, né? Falei sobre iniquidade de sexta-feira. O que mais? Alguém lembra aí da mensagem de sexta-feira? Acho que estava ruim, porque o povo nem lembra, né? Quando é bom, o povo lembra. Eu falei sobre iniquidade, falei sobre o processo, falei de Davi, falei sobre o processo que Davi enfrentou, né, através disso. E aí, hoje, agora, para encerrar esses 3 dias, eu quero voltar a um assunto muito importante chamado perdão e paternidade. Então, Lucas capítulo 15, verso 11 em diante, nós vamos ler aqui. Talvez eu vou estar parando as leituras, tá bom? Um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Quem crê que a presença de Deus está aqui, diga aleluia. Tá bom. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo de forma dissoluta, de qualquer maneira. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, uma grande fome, e começou a passar necessidade. Chegou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça de mim como um dos seus empregados. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente continua lendo. Eu sei que a história é conhecida, a história é uma história que você já ouviu, já viu, talvez você já recebeu algumas ministrações acerca disso. Mas a primeira coisa que acontece nesse texto de Lucas é uma atitude errada, uma atitude que não se devia ter sido tomada, que significa sair da casa do pai. E eu quero que você diga para quem está perto de você, do seu lado, diga: sair da casa do pai sempre será uma péssima decisão. Sair da casa do pai é uma decisão horrível. A casa do pai representa a cobertura, representa a identidade, representa a provisão. Sair da casa do pai é o passo mais errado que um filho pode dar. Normalmente, o único momento, e é bíblico, liberado para que um filho deixe a casa do seu pai, é quando ele se casa. É por isso que essa história de filho que quer sair morar sozinho não dá certo. Ele não quer morar sozinho, ele quer uma liberdade falsa. E ele não está dizendo isso porque o pai pega no pé, ele está dizendo isso porque ele não quer se submeter a uma autoridade. Ele acha que é fácil, ele acha que é simples.
simples. Quem bota a comida chegar no seu prato, o prato quentinho para ele é coisa simples. Ele não tem noção. E olha, irmão, segura aí que eu não vou amolecer não, eu vou para cima. O quanto um pai, o quanto uma mãe sofre para ver o bem dos seus filhos. Então, sair da casa do pai em hora errada, em momento errado, é uma péssima decisão. É por isso que o crente, quando ele quer desviar, ele quer sair da igreja, aí ele fala assim: mas lá na igreja tem um monte de coisa errada. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vai para um hospital e você faz uma cirurgia, amém? Depois da cirurgia, quando está tudo bem, o médico te dá o quê? Por que ele te dá alta? Porque você não precisa mais de um tratamento intensivo, isso ou não? E qual a preocupação de um médico quando você faz uma cirurgia? É para que você não se contamine com o quê? Com bactérias. E aí, de repente, você acaba se contaminando. Para onde é que você volta? Por quê? Porque muitas vezes o lugar que te curou é o mesmo lugar que pode contaminar, mas é nesse mesmo lugar que você vai ser curado. Então, para com essa ideia de que a igreja tem pessoas. Irmão, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Perfeição nós vamos encontrar lá na eternidade. Igreja é lugar de pessoas com identidade diferente. Igreja é lugar de pessoas que pensam diferente. Pensar é uma coisa, direção é outra. Não é porque você pensa diferente que a direção da igreja tem que ser o que você pensa. Para isso existem leis. Então, quando as pessoas elas saem da igreja, elas usam como desculpa, dizendo assim: não, eu saí porque lá tinha coisa errada. Eu saí porque o pastor falou. Sempre sobra para o pastor, irmão. Sempre sobra. Esse dia eu falei para minha esposa uma coisa. Eu falei: eu sei que às vezes as pessoas elas me elogiam, né? O pastor. Até esquece de que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. E que eu não faço nada sozinho, que a minha esposa está comigo nisso. Mas as pessoas costumam dizer: mas quando eles saem, a primeira pessoa que eles vão querer pôr num pedestal, igual Judas, e sentar lá a chibata, é quem? É o... É por isso que quem me elogia hoje é aquele que amanhã vai querer me açoitar. Por isso que a gente não pode estar ligado aos elogios, estar ligado ao que as pessoas pensam a nosso respeito. Presta atenção. Então, sair da casa do pai tem hora, tem tempo certo. Você sai quando você vai sair casado. Minha irmã, escuta só. Para com essa ideia. Eu vou comprar pode comprar um apartamento. Não, porque eu preciso da minha liberdade. Não, você não precisa da sua liberdade. Você precisa aceitar a autoridade que está sobre a sua vida. Porque quem não aceita a autoridade do pai e da mãe, amanhã não vai aceitar a autoridade do marido, não vai aceitar uma autoridade que a esposa também tem em casa. Por que muitas mulheres são redias à autoridade e muitos homens são completamente desorganizados? Porque eles não aceitam a autoridade. E no primeiro momento de confronto, sabe o que eles querem? Eles querem correr, eles querem fugir, eles querem virar as costas. E eu quero dizer uma coisa para você: a pior decisão que um homem pode tomar é sair de casa, é sair da casa do pai na hora errada, no tempo errado. Porque quando um filho sai, presta atenção,
Quando um filho sai, ele não perde apenas os bens, mas ele perde a direção. Quando um filho sai da casa do pai, ele não perde os bens que ele adquiriu, ele perde a direção. Lembra do pródigo? Quando diz que ele saiu da casa do seu pai, a primeira coisa que aconteceu, que foi? Ele perdeu tudo? Não. Ele partiu para uma terra longe, uma terra distante, uma terra sem conhecimento, uma terra onde havia lugar de perdição. Por isso ele perde a direção. E toda saída sem propósito traz vazio no seu coração, na sua alma. E ainda que isso pareça uma falsa liberdade, olhe para quem está do teu lado agora, diga: Jesus está falando com você. Nem toda liberdade é sinal de avanço. Liberdade falsa pode significar muitas vezes afastamento. Então a pior decisão que você tem é tomar essa: eu vou sair, eu vou dar um tempo. Irmão, eu vejo tanta gente falando isso para Jesus. Vamos dar um tempo, Jesus? Vamos dar um tempo? Vamos ver o que vai acontecer nesse tempo? Como se eu, você e Jesus fosse um namoro, sabe? Está namorando, hoje eu quero dar um tempo, quero conhecer algo diferente. Aprenda uma coisa: o filho tinha herança, sim ou não? Tinha ou não tinha? Herança significa o quê? Bens adquiridos, sim ou não? Quando que você recebe herança? Quando alguém, se o pai está vivo e você recebe herança, essa herança, ao invés de ser bênção, ela deixa de ser bênção. Que é isso, pastor? Escuta o que eu estou dizendo. Porque tudo que você tem só tem valor, só tem proteção por causa da presença do pai. Porque sem o pai, sem a presença do pai, sempre haverá muitas perdas na sua vida. Olha a importância do pai. Pastor, mas essa palavra pai, sei lá, é porque eu tive um problema quando criança. Ok? Eu entendo. Talvez essa ausência da paternidade na sua vida trouxe um peso muito grande para você. Mas agora Deus quer ser o seu pai, seu paizinho querido. Ele quer tirar você desse quarto escuro que você está vivendo, desse ambiente de dor que você está vivendo. Você está sofrendo, você está dizendo: Senhor, eu não estou aguentando, estou carregando um peso imenso nas minhas costas, parece que eu estou sozinho. A ausência da paternidade está causando algo dentro de você. A ausência do pai traz perdas progressivas. A primeira coisa que você perde quando você abandona o pai é os bens. A pessoa entra em aflição. Existe um momento que a pessoa, quando ela muda, o diabo, ele é astuto, irmão. Você acha que logo no começo ele já vai arrancar tudo de uma vez? Não. Ele vai deixar o negócio parecer que está tudo bem, mas no decorrer do tempo ele vai arrancar. No decorrer do tempo ele vai tirar. No decorrer do tempo ele vai arrancar de você. Então a primeira coisa que acontece quando você se ausenta da presença do pai é que você começa a perder bens. Depois de bens, quando você se ausenta da presença do pai, você perde relacionamentos. Quantas pessoas, eles saíram da casa do pai, eles perderam o relacionamento, não tem mais contato com o pai, não tem mais contato com a família.
Quantas pessoas saíram da igreja, teve problema nos seus relacionamentos, no casamento, dos relacionamentos extras. Por fim, quem sai da casa do pai, perde a dignidade. Ele era filho que comia na mesa, ele passa a ter vontade de comer a comida que os porcos comiam. Onde não há paternidade, o coração tenta sobreviver sozinho, e sozinho não se sobrevive. Deus está chamando você hoje para dizer para você: vamos restaurar essa aliança. Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar da sua vida, deixa eu cuidar do seu coração. Até que ponto você quer chegar? Essa é a pergunta. Até que ponto? Até onde você quer chegar? Esse moço chegou a alimentar porcos. O fundo do poço não é ali. O fundo do poço é resultado de decisões anteriores. O fundo do poço da sua vida não começou com esse probleminha aqui agora. O fundo do poço começou com a decisão que você tomou lá atrás. E talvez você está no fundo do poço falando: Senhor, me tira desse poço. Deus está dizendo: eu quero tirar você desse poço. Olha para mim. Talvez você está no fundo do poço falando: Deus, me tira desse poço. Mas Deus está dizendo para você: eu quero arrancar você desse poço. Eu quero saber se você está disposto a largar tudo que está em sua volta e aceitar que eu vou tirar você de dentro desse poço. Será que você quer largar esse orgulho? Será que você quer largar essa arrogância? Essa soberba? Esse eu que está dentro de você? Será que você se submete a permitir que Deus trate da sua vida? Ou você vai ficar contendendo com Deus ainda? Será que você vai deixar o Espírito de Deus mover o seu interior e fazer o que precisa ser feito? Ou você vai ainda ficar guerreando? Deus está dizendo para você hoje: as suas decisões anteriores te levaram para o poço, mas a minha mão está te arrancando de lá. Eu vou repetir mais uma vez. As suas decisões te levou você para o fundo do poço, mas as minhas mãos estão hoje arrancando você de lá. Escute. Chegar a alimentar porcos, decisão do filho, está ligado à distância do pai. Quando você se distancia do pai, você só faz coisa errada, meu irmão. Deixa eu fazer uma pergunta séria aqui. Séria mesmo. Alguém algum dia já se distanciou do pai? Levanta a mão para eu ver. Do Senhor, de Deus. Seja verdadeiro. Eu nunca distanciei. Olha. Não provoca. Não provoca. Quantos aqui por algum momento, pastor, eu já quebrei a cara, eu já achei que era para fazer um negócio, fiz, não perguntei, deixa eu ver, levanta a mão para eu ver. É assim. Quando a gente pega caminhos que não são, a gente quer achar o nosso, não, vai ser do meu jeito, não, porque, olha, se eu receber esse dinheiro, não é assim? Na minha vida vai mudar. Se você não mudar dentro de você, se você não aceitar a mudança dentro de você, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Você pode abrir a torneira da sua casa e ao invés de sair água, sair dinheiro. Não vai adiantar nada. Porque não é o dinheiro que vai mudar você. Você pode dar 1 milhão para uma pessoa desorientada, ela vai torrar, ela vai gastar esse 1 milhão em poucos dias. Agora, se você der 1 milhão para uma pessoa bem orientada, uma pessoa que sabe negociar, esse 1 milhão em poucos instantes transforma em 10. Eu quero saber quem é você nessa fila desse pão aí, irmão.
Você é aquele que não sabe negociar, perde tudo, ou você é aquele que sabe negociar? Então eu vou dizer para você, Deus se agrada de quem sabe negociar, e Deus só confia os seus negócios na mão de quem sabe negociar. Eu sinto que Ele está procurando alguém aqui para transferir isso hoje. Tem alguém aqui que queira receber? Escute. O pecado, ele sempre vai te levar para mais longe do que aquilo que você planejou. Você acha que o filho pródigo planejou o que estava acontecendo com ele? Claro que não. Ele falou, não, vai ser moleza. Meu pai fazia, eu vou fazer também. Você está dando aula lá no lugar do seu pai, sim ou não? Você está acostumado já, não está? Mas fala a verdade, que não dá uma diferença. Faz falta, não faz? Mesmo que o velho de vez em quando é bem cabeça dura, mas faz falta. Muitas vezes, escute, o que Deus quer que você entenda é que o pecado ele quer te levar longe de tudo que você planejou, porque o que você planejou às vezes não está em Deus. Deus está mandando dizer algo aqui, ó. Pessoal, olha para mim. Sabe por que nenhum relacionamento seu dá certo? Porque para tudo existe uma palavra chamada valor. Quem está aqui, diga amém. Vou falar uma coisa muito séria aqui. Uma mãe falando com outra mãe disse assim: como que você quer que o meu filho valorize a sua filha, se a sua filha já deu o que ele queria? Não, Pastor Francisco, Chico. O Chico está me cobrando futebol, hein? Gente, como é que você quer ser valorizado se você mesmo não se valoriza? Ô irmão, a sua casa, e quando eu falo casa, eu estou falando do seu coração, estou falando da sua intimidade. Qualquer um entra, qualquer um faz o que quer. A Bíblia diz que um abismo chama outro. Você acha que essa sua vidinha sem Deus, sem responsabilidade, vai gerar o que para a sua vida? Eu estou falando de um filho que você estava na mesa e foi lá cuidar de porcos. Será que você está querendo perder tudo aquilo que Deus te deu? Será que você está querendo perder a comunhão com Deus? Será que você está querendo perder a intimidade com Deus? Será que você está querendo perder a sua ligação com Deus? Não, mas olha, é gostoso o pagode. A cervejinha, né? Não, vamos lá. Vamos para o vinhozinho, que aí é melhor, né? Mas, pastor, o senhor está falando o quê? É pecado? Eu falei que é pecado? Em nenhum momento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Depois de uma, duas, três taças, ou depois de uma, duas, três cervejinhas, você continua um adorador? Um adorador por excelência. Não. Por quê? Porque o mal, ele não consegue gerar aquilo que o Espírito gera. E o Espírito gera em você algo diferente por causa de uma coisa chamada equilíbrio. Quando você perde o equilíbrio, você não gera. Então quando você faz o que eu estou falando que não tem que fazer, você acaba perdendo o equilíbrio. Quando uma pessoa, olha para mim, tem gente que para ser valente tem que beber uma, duas, três. Aí ele quer falar tudo que tem que falar. Pessoalmente ele não fala. Não, mas ele bebeu duas, três. Eu quero conversar com você. Por que não conversa?
Não, pastor, aqui não tem ninguém. Irmão, eu não estou aqui para agradar ninguém, mas vou falar uma coisa para você. O maior centro de problemas está aqui no nosso meio. Você acha que é o diabo tentando prostituição, é o diabo tentando fazer uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Olhe para mim. Então vamos lá, quero falar mais uma coisa aqui. Se a bebida for boa, fala o seguinte: dá para os seus filhos menores. Não, né? Por quê? Porque não é bom. Como é que você quer uma família abençoada, santa? Pastor, mas eu não sou santo não. Ô irmão, então você deveria ser, porque a Bíblia diz: sede santos como santo é o vosso Pai Celestial. Ei, não vem querer vestir em mim uma roupa que em mim não cabe. Você precisa tomar responsabilidade. Sua casa, sua vida, sua família. Eu não estou gostando. Você não está gostando? Então deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é só eu que estou falando para você, não. É o próprio Espírito Santo que está te incomodando. Deus quer uma igreja que se levante em oração, uma igreja abençoadora. Irmão, você não precisa disso para ser alegre, ser feliz. Não, é porque quando eu vou lá com meus amigos, ei, deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que são transformadas pelo ambiente, viu? E se o ambiente não te cabe, não vá lá. Se você não sabe se posicionar, então corta o combustível disso. Agora, não espere você que eu aprove uma coisa que você mesmo não aprova. Ô irmão, ei, nós precisamos rever os nossos valores. De uma mesa farta, ele sente vontade de comer comida de porcos. Eu quero falar uma coisa muito séria para você. Quer? Quer ou não? Então olhe para mim agora o que eu vou dizer. Cutuca quem está do teu lado e fala: Jesus quer falar com você. Olha só, o filho pródigo tinha do pai uma mesa farta, Jonathan, farta. Farta não é que faltava, farta é que tinha, sobrava. Tudo que era de bom, tudo que era agradável tinha. Mas quando ele decide abandonar a mesa, ele acaba aceitando qualquer resto. Você está trocando uma mesa por resto. Você está trocando o que Deus te deu por algo que não tem valor. Você está trocando a sua família por uma aventura com amigos. Você está trocando os seus filhos por causa de uma atitude errada. Você está trocando o que Deus tem por um prato de lentilha que Satanás te apresentou. Para quem abandona a casa do pai, quem abandona a mesa, ele se contenta com o resto. Até quando? A minha pergunta é: até quando? Existe uma comparação que eu vou fazer aqui, até doída essa comparação. Antes, o pródigo tinha pão em abundância. Agora, ele tem a comida que nem lhe era permitida: porcos. Antes, esses dias atrás no Natal, nós estava lá, o Luan falou: vamos ver uma leitoa para o Natal. Vamos lá ver, né? Aí o irmão Rafael com o irmão Diego está com a irmã Carol que ganhou o neném, né? O Levi, lindo o Levi, né? Coisa tremenda, né? A cara do vô babão, aí meu Deus do céu. E aí, escute, o irmão Diego com o irmão Rafael nos levou num lugar.
Chegou lá, tinha um monte de porco lá, sabe? Quando a Laís sentiu o cheiro dos porcos, até a chupeta, ela cuspiu. Ela fez assim para mim: "O que foi, filha?" Ela falou: cheiro ruim, papai. Vamos sair daqui. Eu vou falar uma coisa para você. O que você tinha em abundância pode estar sendo paralisado pela sua atitude errada, e você vai passar a viver naquilo que nem lhe era permitido. Sabe o que isso mostra, pastora Verônica? Quando nós olhamos para isso, que revela que longe do Pai, quando você está longe do Pai, até aquilo que você achava que era mínimo, se torna luxo. Aquilo simples, sabe? Aquela famosa história, comida de mãe. Quantos aqui hoje, que talvez estão longe da sua cidade, a sua mãe já partiu para a eternidade, o seu pai já partiu para a eternidade, mas você se lembra, nossa, olha, aquele franguinho da mãe, ou então, né? Nossa, minha mãe era uma coisa extraordinária. O Senhor está falando com você. Você precisa entender que de uma mesa farta você pode parar lá e comer com porcos. E para isso hoje você tem uma coisa chamada o poder da decisão. Olhe para mim e agora eu quero que você preste total atenção em mim. O que foi que ele disse? Volta lá, Luan, para mim no último verso que nós lemos. Levantar-me-ei. Acho que está lá no verso 19. O 19 foi onde nós paramos, né? Não, 18, isso. Levantar-me-ei e irei ter com o meu. E lhe direi: Pai, o quê? Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faze-me como um dos teus. Independente de como você chegou na situação, olhe para mim. Independente de como você chegou na situação que você está, sair dela é uma decisão. É uma decisão. E aí, irmão? Você quer permanecer assim? Ou você quer viver o novo? A decisão é sua. Eu tenho anos de ministério. Eu não vim aqui agora. Eu não surgi em São José esse ano, esse mês, esses dias. Algumas pessoas me conheceram agora, mas só de igreja, só de ministério Vida Celestial, tem 20 anos. E eu de ministério tenho 25. Quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, fui separado e consagrado, ungido, eu tinha 18 anos de idade. Eu não sabia muita coisa. Mas com 19 anos eu dirigi a minha primeira igreja. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Não importa como você chegou nessa situação. O negócio está ligado à sua decisão. Pastor, qual é a melhor decisão? A decisão do arrependimento. Arrependimento significa voltar ao caminho. Abandonar o velho e vir para o novo. Arrependimento é ligado a resgate. Porque arrependimento não é um sentimento, é um movimento, é uma atitude. E atitude não é uma ação, é uma mudança de comportamento. Quando é que a volta começa? A volta começa quando a mente é despertada. E talvez a sua mente hoje ela precisa ser despertada. Você está vivendo um sono. E Deus está dizendo para você: você precisa decidir. O que você quer? Eu acho que o pastor quer o meu mal. Você acha mesmo? Se tem alguém que esperançosamente espera que você mude e seja abençoado, sou eu, irmão. A bênção na sua vida, ela é sobre a minha.
Porque o meu ministério, ele só gera testemunho se houver frutos na sua vida. Você precisa decidir hoje o que você quer. Qual que é a sua decisão? Você chegou até aqui, irmão. Você está cheio de feridas, machucado. Mas o segredo é uma decisão certa. Jesus uma vez encontrou um jovem rico e diz que Jesus o amou. E aquele jovem rico falou: tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância. Honra pai, tal, os mandamentos. Jesus falou para ele: falta uma coisa para você. O quê? Larga tudo o que você tem, vende, dá aos pobres, vem e segue-me. Aquele moço ficou triste. Sabe por quê? Porque ele era muito rico. Ele ia ter que se desprender da sua riqueza para seguir a Jesus. O que ele fez? Ele foi e se afastou. E Jesus disse: por isso vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tem gente que acha que essa palavra camelo significa o camelo mesmo, animal. Não é. Camelo, que a Bíblia diz, significa camilo. E camilo no grego significa linha grossa. Então Jesus está falando: é mais fácil passar uma linha grossa do fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Seu coração tem muita coisa aí, irmão. Olha para mim. Seu coração tem muita coisa. Sabe por que o milagre na sua vida se torna improvável? Não acontece? Tem muita coisa dentro do seu coração. E com tudo isso que está dentro de você, você impede Deus de agir. Você quer servir a Deus só quando está tudo bem. Se está esperando está tudo bem para você servir. Quando tudo estiver bem, eu vou ter que ser um pregador. Ei, o que você está esperando para você quebrar esse orgulho? Ah, pastor, como eu ouvi a semana, o senhor vai ter orgulho de ouvir falar de mim. Sabe de uma coisa? Eu nunca vou ter orgulho de ouvir falar de você, mas eu vou estar alegre e feliz em saber de que Jesus continua sendo o Senhor da sua vida. Você precisa decidir o que você quer para você, meu irmão. Quer viver essa vida pecaminosa? As festinhas? As baladinhas? Quer continuar sendo esse filho irresponsável, boca suja, respondão, que o pai fala, faz um bico, não sabe o que é obedecer? Irmãos, eu tenho 44 anos, eu faço esse ano 45. Estou jovem ainda, né? Minha esposa fala: estou jovem, mãe? Dedão, glória. Escuta, até hoje, quando a minha mãe ou meu pai fala qualquer, eles estão errados. Eu abaixo a minha cabeça. Aqui na igreja muda. Aqui, minha mãe sabe que eu sou o pastor, sou o apóstolo, muda tudo. Aqui é outra conversa. Mas lá fora, eu posso estar certo, 100% certo. Eles falaram, e eu fico vendo e admirando como é que os filhos, eles não entendem o que é paternidade, eles não sabem o que é servir, eles não sabem o que é honrar. Não, eu tenho que discutir, irmão. Para quem vai discutir, irmão? Aprenda a ouvir. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Hoje a sua mente está sendo despertada. E se tem uma coisa que eu quero falar com você hoje aqui. Você ouviu falar de perdão? O que é perdão, irmão? Perdoar não é esquecer. Ninguém esquece. Mas eu falei uma coisa aqui, eu disse que perdoar é divino. Perdoar, irmão Carlos, é você tomar lugar de Deus, porque só Deus perdoa. O homem não perdoa, irmão. Na primeira oportunidade ele vai falar assim:
você foi, lá você fez. O homem não perdoa, mas Deus perdoa. Mas o homem, quando ele entende o poder do perdão, ele toma o lugar de Deus, ele libera. Talvez você está segurando uma ferida, e Deus está dizendo, uma corda que você está segurando, está machucando a sua mão, você fala, não, eu não solto. Deus fala, solta isso, libera. Sabia que quando você libera, você é curado? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Existe uma coisa que move qualquer situação. E o diabo muitas vezes ele vai atacar o seu casamento, a sua casa, a sua família. E você quer, não, eu vou seguir não sei o que, eu vou fazer, como é que fala? Seguir, como é que chama? Seguir no celular. Não é bloquear não, como é que fala a palavra, meu Deus, fugiu. Hackear, isso? Rastrear, isso? Para com isso. Existe uma coisa que por mais que alguém pegue um caminho errado, ele sempre vai trazer o contorno do arrependimento, chama oração. Para com isso, para de segurar essa corda, não, está machucando a sua mão, está ferindo você. Pastor, mas o senhor está me orientando não, eu estou dizendo para você orar. É a oração que vai mover o coração de Deus, que vai mover a seu favor. A pessoa pode estar no maior profundo laço do diabo. Você orou, Deus move o céu e a terra a seu favor. Pastor, mas por que tem gente que orou e quebrou a cara? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém que tenha uma vida profundamente no Senhor vai quebrar a cara. Eu digo isso. E se porventura em algum momento alguém errar e alguém pecar, é por isso que o outro levanta. Então você tem que entregar, você tem que abrir mão. Que isso, pastor? Tu abrir mão? Não é para abrir. Eu estou dizendo para você abrir a sua mão dessa corda que está te machucando, que está te ferindo. O perdão é algo assim extraordinário. E esse filho, ele recebeu o perdão inesperado. Ele não esperava que o pai perdoaria. Vou chegar lá e vou dizer, faça de mim como um de seus filhos. Mas a Bíblia diz que o pai, ele não espera as explicações completas. Quando ele apareceu, o pai saiu correndo, foi lá e o abraçou. Eu estou dizendo que hoje, independente da condição que você entrou aqui, o pai está te abraçando. O pai está dizendo, você está perdoado. Não, tinha que matar. O pai está dizendo, não, você está perdoado. Ele corre, ele abraça, ele beija. Sabe por quê? Porque o perdão do pai é maior que a culpa do filho. Será que você não precisa se perdoar, não? Talvez você não se perdoa por um negócio que deu errado. Olhe para mim. Deus nunca vai gerar outro negócio na sua vida se você não perdoar aquele que fracassou. Perdoa. Você não perdoa o seu marido, você não perdoa a sua esposa, você não perdoa o seu filho, você não perdoa o seu pastor, você não perdoa o seu amigo, você não perdoa Deus. Talvez até para Deus tem que liberar perdão, porque Deus tirou de mim, não é isso? Porque Deus me castigou. O filho esperava, sabe o que? Juízo. Mas aonde ele esperava juízo, ele encontrou misericórdia. Deus está dizendo para você nesta noite, talvez você achou que o juízo ia vir, mas Deus está dizendo, eu estou trazendo misericórdia. E agora eu vou encerrar a mensagem.
o que o pai faz, bispo, quando o filho volta? Ele chama um de seus moços e fala assim: ei, eu quero fazer um negócio agora. Que negócio, pai? Eu quero restituir tudo que esse meu filho perdeu. Deixa eu ver se fica melhor. Deus está dizendo que Ele quer restituir aquilo que você perdeu. Olha só. Qual é a primeira coisa que você perdeu, filho? Os bens. Não. Você perdeu as suas vestes. Que veste? Você perdeu a sua identidade. Traz veste nova para ele. Quem olha não vê filho, quem olha vê escravo. Mas eu quero enxergar filho nele, então devolve. Coloca vestes novas. Deus está dizendo para você nessa noite que hoje Ele está te colocando vestes novas. Hoje Ele está devolvendo a sua identidade. Hoje Ele está restaurando o seu interior. Veste nova. E aí, pai, tá bom? Não. Olha para sua mão. O que? É o calo? Não. Sujo não está porque eu já tomei banho para pôr roupa nova. O que está faltando, pai? O anel. O anel de filho. Ele tinha 8 pedras. Qualquer hora eu vou ministrar sobre essas 8 pedras. 8 pedras. O pai diz: devolva-lhe o anel. Olhe para quem está do outro lado e diga: Deus devolveu a sua identidade. Agora o anel de filho, Ele está colocando na sua mão. Olhe para mim, quer saber o que é o anel de filho? Sim ou não? Então o anel de filho significa autoridade. Deus está devolvendo a sua autoridade. Como assim, pastor? Você pode entrar e sair agora porque você é filho, você tem anel no dedo. Você não é qualquer um. Você é filho. Legal, tá de roupa, tá de anel, tá tudo certo. Agora falta o quê? Sandália nos pés. Posicionamento de filho. Bota a sandália nos pés dele. E aí quando tudo está certinho, o pai chama todo mundo e fala assim: agora é a hora de honrar publicamente. Manda matar o bezerro cevado, porque esse meu filho estava perdido, foi achado. O pai faz uma festa. Olhe para mim. É muito importante o que eu vou dizer agora. Eu vou encerrar essa mensagem. O pai devolve para o filho vestes, identidade, anel, autoridade, sandálias, posição de filho, e ele faz uma festa. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que foi perdido fora da casa só é restaurado quando você entra dentro da casa novamente. Para que a sua vida seja restaurada, para que você viva o melhor que Deus tem para você, para que a sua história mude, você precisa voltar, se reconciliar, irmão. Se reconciliar. Talvez você viveu nos últimos dias um afastamento de Deus, mas Ele está dizendo para você: vem, filho amado, vem porque eu quero te curar, vem porque eu quero te restaurar, vem porque eu quero te levantar, vem porque eu quero mudar a sua vida, vem porque eu quero mudar a sua história, vem porque sobre a sua vida vai haver um novo tempo. Repita comigo, diga: o perdão restaura relacionamentos. Mais forte, diga: perdão restaura relacionamento. E paternidade restaura destinos. Você tinha tudo para dar errado, mas a mão de Deus está descendo a seu favor, e Deus está mudando a história da sua vida.
Você tinha tudo para perder, você tinha tudo para quebrar, você tinha tudo para acabar, mas a mão de Deus está se estendendo para a sua vida nesta noite. É o tempo novo de Deus.